Mais uma vez, bem-vindos ao Ligados na Palavra. Estamos felizes com a sua presença, com a sua participação, com a sua assistência. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre a apresentação do nosso programa. Nós gostaríamos que você interagisse conosco, que você entrasse no chat do programa e colocasse ali a sua opinião, no sentido da qualidade da transmissão, na qualidade do conteúdo que está sendo apresentado, que está sendo exposto, para que você colaborasse conosco, dizendo o que você está achando, se o programa está suprindo a sua necessidade, a sua expectativa de um estudo da Bíblia, ou se você acha que ele precisa de mudanças, no que a gente poderia melhorar, para atender melhor você, para atender melhor a sua necessidade. No que essa apresentadora poderia expor o assunto de uma outra forma, enfim, o que você gostaria, o que você está sentindo em relação à exposição de cada tema e a apresentação desse programa, da apresentadora, enfim. Manifeste para nós a sua opinião, porque esse programa é feito para você. Nós estamos aqui com o único propósito de cumprir a ordem que Jesus nos dá, de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso nós estamos pedindo a sua participação, tá ok? Se manifeste, dê sua opinião, suas sugestões, que serão muito bem-vindas. Hoje, como nós fazemos costumeiramente, eu gostaria de mandar um abraço para duas pessoas muito queridas, para a Margarete e para o Paulinho, que nos assistem a cada sexta-feira. E ontem conversei com ela e ela estava me falando sobre isso. Então, um abraço para vocês, que Deus abençoe, que Jesus dê um abraço todo especial nesse casal tão querido. E eu gostaria de começar também, antes de começar propriamente a apresentação do tema de hoje, de responder a pergunta da Késia. Você fez uma pergunta para nós, Késia, há 2 semanas atrás. Mas em função dos temas apresentados, eu achei que a resposta poderia ficar um pouquinho mais para frente. Para não levantar polêmica sobre o assunto, eu vou ser bem sucinta na resposta que eu quero dar a você, com base bíblica. A resposta para a sua pergunta é não. Jesus é Deus. Tá? Ele, quando esteve aqui, tinha também a natureza humana, mas isso em nada abalou a sua natureza divina. E a Bíblia nos diz, nós já lemos isso várias vezes, que Jesus nunca pecou, nem em pensamento. Tá bom? Qualquer coisa que você tenha, qualquer dúvida que ainda persista, entre em contato comigo aqui na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400, ou através do chat, mas eu gostaria de conversar com você pessoalmente. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar é um convite muito especial que eu quero fazer para você que nos assiste através da internet e que tem sede e fome da palavra de Deus, que tem necessidade de entender melhor. Na próxima terça-feira, no dia 24 de junho, às 19h30, nós vamos estar começando aqui no endereço citado há pouco, Dr. Carlos de Carvalho, número 400, um estudo sobre profecias. O nome do curso, Desvendando as Profecias, Daniel e Apocalipse. Nós vamos estudar detalhadamente o livro de Daniel e depois detalhadamente o livro do Apocalipse. Você vai se maravilhar com esse estudo, com o conhecimento que Deus vai nos trazer através desse curso, desse seminário de profecia. Infelizmente, pelo menos por enquanto, esse estudo não vai ser transmitido através da internet. Então, se você tiver interesse em participar, venha nos visitar aqui na terça-feira, dia 24. Vai ser toda terça-feira, 19h30. E às sextas-feiras, às 20h, nós continuamos com o Ligados na Palavra. E como nós fazemos toda sexta-feira, nós vamos orar agora pedindo a presença de Deus aqui conosco. Vamos orar.
Grandioso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo que tu és. Louvado seja o teu nome pela forma como tu tens conduzido a nossa vida, pela forma como tu tens insistentemente falado à nossa mente, ao nosso coração, através do Espírito Santo, através da tua palavra. E louvado seja o teu nome, Senhor, pelo privilégio que tu nos concedes de estarmos aqui agora, nesse momento, diante do teu trono de graça, onde somos elevados através dessa oração, para mais uma vez examinarmos a tua palavra, como tu mesmo nos aconselhas, lá em João 5,39. Pai querido, clamamos a ti em nome de Jesus, para que o Espírito Santo desça sobre nós nesse momento, para que ele venha nos ensinar, nos sensibilizar para os teus ensinamentos, para as tuas advertências, para as tuas correções e também para a esperança que as tuas promessas nos trazem, Senhor. Pai querido, sê com esse internauta que nos assiste através da internet nesse momento e trabalha poderosamente na mente dele e na mente de cada um de nós que aqui estamos também, Senhor. Vem estar conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, Pai Santo. O estudo dessa noite vai ser um pouquinho diferente daquele que nós fazemos a cada sexta-feira. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre profecia. Nós vamos estudar assim de uma forma um pouquinho mais superficial do que aquela que nós vamos adotar às terças-feiras, no curso que vai começar no próximo dia 24. Nós vamos estudar sobre a maior profecia bíblica, o maior período profético que Deus nos traz através do livro de Daniel. Veja, lá em Daniel capítulo 8, verso 12 a 13, lá Daniel tem a visão de dois animais, de um carneiro e de um bode, e ali o anjo Gabriel, usado por Deus para dar essa visão para Daniel, diz o seguinte: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ou seja, aqui o anjo está mostrando para Daniel, como um instrumento de Deus, uma sequência de impérios mundiais. Ele fala da Medopérsia, da Grécia, do Império Romano, e fala especificamente de um poder que surgiria do Império Romano, que lançaria a verdade por terra, faria isso e prosperaria. No primeiro estudo que nós fizemos aqui nessa série, nós vimos que a verdade é a palavra de Deus. Então o anjo está falando para Daniel de um poder que se levantaria e lançaria a palavra de Deus por terra, faria isso e prosperaria. E aí, nessa visão em que Daniel está vendo o anjo Gabriel, ele vê e ouve mais dois anjos ao fundo dessa visão, e um perguntando para o outro: até quando vai durar essa visão do sacrifício contínuo, da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ou seja, até quando isso vai acontecer, da verdade ser lançada por terra? O terceiro anjo responde, e ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Veja, recapitulando, Daniel está tendo uma visão. Nessa visão, o anjo Gabriel está mostrando
está contando para Daniel a história do nosso mundo, a história da civilização. E nessa visão, Daniel vê mais 2 anjos conversando entre si e um pergunta para o outro: até quando essa situação vai permanecer? O terceiro anjo responde: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui nós temos um período profético. A Bíblia fala de vários períodos proféticos. Veja, para entendermos esse período de tempo de 2.300 tardes e manhãs, nós temos que ir à Bíblia para entender o que é tarde e manhã. Quando nós vamos no livro de Gênesis, lá no capítulo 1, nós temos o relato da criação desse planeta, da criação de todas as coisas que existem aqui nesse planeta, inclusive a criação do homem, né? Existe tanta especulação sobre a origem da Terra, sobre a origem da vida na Terra, e você encontra a descrição de uma forma muito simples lá no primeiro livro da Bíblia, lá no livro de Gênesis, que quer dizer origens. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós encontramos nos versos 5, 8, 13, e você pode ler o capítulo inteiro, que você vai encontrar sempre essa sequência no seguinte sentido: e houve tarde e manhã o primeiro dia, e houve tarde e amanhã o segundo dia, e houve tarde e amanhã o terceiro dia. Então, veja, na Bíblia, nós hoje denominamos o período de tempo de 24 horas em manhã, tarde e noite. Mas na Bíblia, quando a Bíblia fala tarde e manhã, a tarde, ela está se referindo à porção escura do dia. E amanhã, a parte clara do dia. Então, veja, houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã o segundo dia. Tarde e manhã o terceiro dia, um período de 24 horas. Então, tarde e manhã, na Bíblia, equivale a um dia literal. Então, hoje, agora, nesse exato momento, quando nós temos, ao olhar para o relógio, nós vemos ali 8h20 de sexta-feira, na realidade, nós já estamos na tarde do sábado. Quando o sol nascer, nós vamos ter a parte clara do sábado. Quando o sol se puser no horizonte, começa a tarde do domingo. Então, tarde e manhã, um dia literal. Se nós temos 2.300 tardes e manhãs, a Bíblia está se referindo a um período de 2.300 dias. Tá? Ficou claro para você? Qualquer dúvida, entre no chat, faça a sua pergunta. Coloque a sua dificuldade, a sua necessidade, que é para isso que nós estamos aqui. O objetivo desse programa é não só transmitir a palavra de Deus, mas também interagir com você, para que a gente possa tirar dúvidas, esclarecer, né? E assim ele fica muito mais interessante, se você puder participar também. Então, quando a Bíblia se refere a um período de 2.300 tardes e manhãs, na realidade ela está falando de um período de 2.300 dias. Só que tem mais novidade ainda. Porque quando nós vamos à Bíblia, lá em Números 14:34, nós vemos o seguinte: 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Aqui, no livro de Números, Deus está dizendo para Israel o seguinte, que pela rebeldia deles, pela persistente rebeldia deles durante 40 dias, ele daria uma punição de 40 anos. E ele diz aqui, cada dia representa um ano. Para Ezequiel, ele disse a mesma coisa. Ele diz, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Nessa porção profética de Daniel, ou melhor, em profecia, um dia equivale a um ano literal.
Então, resumindo, Deus nos deu um período profético de 2.300 tardes e manhãs. Cada tarde e manhã equivale a um dia profético. E cada dia profético equivale a um ano literal. Então, na realidade, lá em Daniel 8, 12 a 14, Deus está nos falando de 2.300 anos literais. O maior período profético da Bíblia. Deus, através do anjo Gabriel, detalha para Daniel o que iria acontecer dentro desses 2.300 anos literais. 2.300 anos de 365 dias cada ano, com 24 horas cada dia. Tá? Veja, e ela se torna mais interessante ainda, essa profecia, quando nós vamos em Daniel 8, 26, e lá nós lemos o que Deus disse para Daniel. Lá está, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Deus está dizendo para Daniel o seguinte: Daniel, isso não é para o teu tempo. Isso é para dias ainda muito distantes. Quando? Para quando é? Entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Daniel, se você ler o capítulo 8 de Daniel, você vai ver que esse capítulo, lá no verso 27, Daniel termina dizendo que está profundamente angustiado, profundamente abalado pela visão que ele teve, porque ele não conseguiu entender. E ele conta que ele ficou até doente, ele ficou de cama, e ele diz, eu me espantava com a visão, mas eu não conseguia entender. E Deus então conforta Daniel dizendo, não é para o teu tempo, Daniel, isso é para o tempo do fim. Só que Daniel permaneceu angustiado por causa dessa visão. Veja só, Daniel orou para entender essa visão, para entender essa porção da palavra de Deus. Daniel orou aproximadamente 12 anos para poder compreender aquilo que Deus queria lhe ensinar. Veja só, quanto tempo você já orou? Qual foi o período mais longo que você orou para poder entender uma porção da Bíblia? Olha o comprometimento de Daniel com as coisas de Deus. Ele não conseguia entender o que o anjo estava mostrando para ele. Ele chegou a ficar doente por causa disso. E ele ficou durante 12 anos orando para que Deus desse entendimento para ele sobre os 2.300 anos. Como é que a gente sabe que ele ficou orando durante 12 anos? Veja só. Lá no capítulo 8 de Daniel, no verso 1, está escrito assim: no ano 3º do reinado do rei Belsazzar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. O ano 3º do reinado do rei Belsazzar equivale na história aproximadamente ao ano 551 a.C. Aí o capítulo 9, no verso 1, está escrito assim: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, né? E esse ano 1º do reinado de Dario equivale ao ano 538, 539 a.C. Você sabe que na contagem de tempo dos anos anteriores ao nascimento de Jesus, a contagem é decrescente, né? Então, o ano 551 para o ano 538, 12 anos, Daniel ficou orando para poder entender aquilo que até então ele não tinha conseguido compreender. Veja que exemplo para nós, né? Daniel é um dos profetas de Deus mais leais a Deus, mais fiéis, mais comprometidos com as coisas de Deus. E ele
nesse momento aqui, ele orou durante esses 12 anos, e agora aqui no capítulo 9, versos 21 a 23, você vê a descrição assim da oração de Daniel, uma das orações mais extraordinárias da Bíblia. Onde ele não só reconhece a majestade de Deus, mas ele entende também a necessidade de confissão de pecados, como sendo parte da oração. E ali ele derrama a sua alma diante de Deus. E veja o que acontece. Aliás, essa oração, ela começa a ser descrita já no começo do capítulo, lá pelo verso 4, 5, está a descrição da oração. Aqui nós temos o relato da resposta imediata que ele teve dessa oração. Veja só o que está descrito aqui nesse texto. Falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Eu não sei você, mas ao ler esse texto, eu me arrepiei da cabeça aos pés. Veja só. Daniel era um homem de oração, a Bíblia relata isso, que ele orava pelo menos 3 vezes ao dia. Ele se retirava, foi um homem fiel a Deus, entrou em Babilônia como um prisioneiro do rei Nabucodonosor, e pela sua fidelidade e lealdade a Deus, Deus fez desse prisioneiro, desse jovem, quando entrou em Babilônia, o primeiro ministro do império mais poderoso que esse mundo já conheceu. E Deus deu várias visões para Daniel. Na visão do capítulo 8, é o anjo Gabriel que está conversando com Daniel, o período dos 2.300 anos que Daniel não entendeu, e ele orou durante 12 anos, e agora aqui nesse dia específico ele está em oração outra vez, confessando o seu pecado, o pecado do povo de Israel, abrindo seu coração para Deus, quando no meio da oração, o anjo Gabriel, aquele que tinha vindo 12 anos antes da visão para Daniel dos 2.300 anos, veio, toca no ombro de Daniel e ele diz, na hora do sacrifício da tarde, ou seja, às 3 horas da tarde, sacrifício do santuário terrestre. E ele queria instruir-me, falou comigo e disse, assim que você começou a orar, Daniel, saiu a ordem lá no céu e eu vim para te esclarecer. Olha o que o anjo diz para Daniel. Eu vim para te esclarecer, Deus me mandou esclarecer a visão para você, porque você é muito amado por Deus. Você já imaginou viver uma situação como essa? Você está em oração, o anjo mais poderoso do céu, aquele que ficou no lugar de Lúcifer, porque ele pecou, nós já estudamos sobre isso. Deus dá a ordem para esse anjo vir, dar entendimento para Daniel da profecia que ele não tinha entendido ainda. E o anjo diz por que ele veio. Ele disse, eu vim porque você é muito amado por Deus. Agora eu vim para te explicar. Considera e entende a visão. Aí o anjo começa a explicar para Daniel a visão dos 2.300 anos. E nós vamos, seguindo a orientação, a descrição que o anjo dá para Daniel, nós vamos poder entender também essa profecia. Veja, a profecia começa desse período maior de 2.300 anos, dentro desse período de 2.300 anos, tem um período menor de 70 semanas. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Veja só. Essa porção da Bíblia, Daniel 9, 24 a 27,
é um dos textos mais preciosos da palavra de Deus. Aqui, através dessa profecia, Deus nos dá a data exata do nascimento de Jesus, do batismo de Jesus, da crucifixão de Jesus e da purificação do santuário. O que é purificação do santuário? O objetivo dessa profecia é nos dar a data do início da purificação do santuário. Até o final desse estudo nós vamos entender todas essas coisas pelo poder de Deus. Então veja, para que foi dada a profecia dos 2.300 anos e mais especificamente essa porção menor das 70 semanas dentro dos 2.300 anos? Veja, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, ou seja, para fazer cessar a rejeição aos mandamentos de Deus. E isso aconteceu quando o povo de Israel, o povo de Deus, transbordou a taça da paciência de Deus, crucificando, matando o seu Messias, aquele que tinha sido prometido lá no Éden. Primeira profecia que nós estudamos, lembram? Gênesis 3,15. Para dar fim aos pecados, como? Através da morte de Jesus na cruz. E assim ele expiou a iniquidade, ou seja, ele fez expiação pelos pecados. Ele morreu em nosso lugar. Para assim trazer o quê? Justiça eterna, vida eterna para nós. E para selar a visão e a profecia. Nós vamos perceber que essas 70 semanas, na sequência nós vamos estudá-las em detalhe, essas 70 semanas elas descrevem acontecimentos que iriam ocorrer aqui na Terra, diante dos nossos olhos. E esses acontecimentos, a precisão, a exatidão com que esses acontecimentos se cumpririam, em harmonia com a profecia, nos dariam a segurança de que o cumprimento final dos 2.300 anos de um acontecimento que ocorreria no céu, longe dos nossos olhos, também se cumpriria com a mesma exatidão. Então, Deus dá as 70 semanas para selar a visão, para nos garantir que assim como nós vimos diante dos nossos olhos se cumprindo essas 70 semanas, os acontecimentos finais da profecia que estariam se cumprindo no céu, num lugar onde nós não podemos ver, também se cumpririam com o mesmo rigor profético, com a mesma exatidão. E também as 70 semanas são dadas para ungir o Santo dos Santos. Aqui não está se referindo a um lugar do santuário, conforme muitos acreditam, mas a Bíblia nos diz que o Santo de Deus é Jesus. Aqui nos diz quando Jesus seria ungido com o Espírito Santo. Essa é a introdução da explicação da profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou dos 2.300 anos proféticos. Veja, Deus começa explicando através do anjo Gabriel para Daniel que 70 semanas estão determinadas. Essa palavrinha determinadas, no original em hebraico, é a palavrinha shatak. Shatak significa separada, cortada, dividida, amputada, ou seja, dentro de um período maior de 2.300 anos, Deus separou um período menor de 70 semanas, que nós vamos aprender a calcular. Você está entendendo até aqui? Você está conseguindo acompanhar? Está conseguindo compreender o raciocínio? Se não, entre lá, mande sua perguntinha, mande sua sugestão. Veja, quando é que começa a contagem dos 2.300 anos? Vamos recapitular. Deus deu uma profecia para Daniel
que corresponde a um período de 2.300 anos literais. Eu falei há pouco 2.300 anos proféticos, mas eu peço perdão, eu me enganei, são 2.300 anos literais, tá? São 2.300 dias proféticos, que equivalem a 2.300 anos literais. Quando é que começa essa contagem de tempo? Dessa profecia que Deus deu para Daniel, cerca de 500 anos antes de Jesus nascer nessa terra. O anjo diz para Daniel quando é que começa o período. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, você começa a contar o período de tempo. Tá? O anjo dá o início da profecia. E aí, quando nós vamos na história, retrocedendo aqui um pouquinho, vamos entender melhor, o anjo disse o seguinte: quando sair a ordem para restaurar Jerusalém, você começa a contar o tempo. Por quê? Era necessária a restauração e a edificação de Jerusalém. Porque Jerusalém havia sofrido uma série de invasões do rei Nabucodonosor. E há muitos anos Jerusalém estava destruída. E Deus agora diz o seguinte: quando sair o decreto para a restauração efetiva de Jerusalém, você começa a contar os 2.300 anos. Quando foi que esse decreto foi assinado? Quando você vai na história, você vê, e isso está relatado lá no livro de Esdras, quando você vai na história, você vê que foram assinados 3 decretos para a restauração de Jerusalém. Um em 538, pelo rei Ciro, outro em 519, por Dario I, e outro em 457 a.C., pelo rei Artaxerxes. Esse decreto de 457 foi o que promoveu a restauração efetiva de Jerusalém. Foi esse decreto que realmente reconstruiu Jerusalém. Por isso, a contagem de tempo, ela inicia em 457 a.C. Agora fica mais fácil a gente entender, né? Veja como a coisa já vai se delineando, já vai se desenhando. Então, esse período profético, esse período de 2.300 anos literais, a contagem de tempo começa em 457 a.C. E Deus dá mais detalhes sobre a profecia. Nós vamos reler um pouquinho agora o que está escrito lá em Daniel 9, verso 25 a 27. Deus diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, quando é que saiu a ordem, quando é que foi assinado o decreto para restauração e edificação de Jerusalém? No 5º mês do ano 457 a.C. Aí nós começamos a contar. A partir dali, até o ungido, o príncipe, 7 semanas. Veja, o que acontece aqui nesse texto? Para a gente poder, se concentre bastante no texto, porque é um texto difícil, e nós precisamos da iluminação de Deus. Por isso nós oramos aqui, clamando pela presença do Espírito Santo. Deus nos dá uma profecia de 2.300 anos, de um período profético de 2.300 dias, correspondendo a um período de 2.300 anos literais. Dentro desse período profético tão extenso, que é a maior profecia bíblica, ele nos dá um período menor de 70 semanas. E ele diz que essas 70 semanas são para selar essa profecia, ou seja, é o penhor de garantia que ele nos dá, descrevendo detalhadamente o que iria acontecer dentro dessas 70 semanas, para nos dar a certeza de que aquilo que estava profetizado para o final do período também ocorreria com a mesma exatidão. E o que ele faz aqui?
ele subdivide, ele segmenta esse período das 70 semanas. Como que ele faz isso? Ele diz, veja, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. E lá no finalzinho ele diz, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Veja só, Deus está falando aqui de um período de 70 semanas. Esse período de 70 semanas, na realidade, equivale a um período literal de 490 anos. Nós já vamos entender isso melhor. Esse período de 70 semanas, Deus subdivide em 7 semanas, mais 62 semanas. Veja, 7 semanas com 62 semanas, quanto dá essa soma? 69 semanas. Só que no finalzinho do texto, ele fala de mais 1 semana. Essas 69 semanas com mais essa última semana, fecham as 70 semanas. Tá? Então, vamos calcular. Essas semanas estão determinadas. Esse tempo, Deus diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Era o povo judeu. Deus está dizendo aqui o seguinte, olha Daniel, eu ainda vou tolerar o teu povo por mais 70 semanas. Tá? Ali vai ser o tempo limite de tolerância. Depois de 70 semanas, ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Depois das 70 semanas, Daniel, eu vou abrir a pregação do evangelho não só para o povo judeu, mas também para os gentios, para todas as nações. E nós vamos ver como é que isso aconteceu. E Deus, então, dentro dessas 70 semanas, determinadas, divididas, separadas, cortadas do período maior de 2.300 anos, ele subdivide da seguinte maneira, 7 semanas para a restauração de Jerusalém. 7 semanas, sendo que cada semana tem 7 dias, né? Então, 7 semanas, cada semana com 7 dias, 7 vezes 7, 49 dias proféticos, equivalendo a 49 anos. O que Deus está dizendo aqui? Que a partir de 457 a.C., levaria 49 anos a restauração e edificação de Jerusalém, que havia sido destruída pelas invasões babilônicas. E ele diz mais, vai levar 62 semanas até o ungido. Além dessas 7 semanas, levaria mais 62 semanas até o ungido. Veja, 62 semanas, cada semana com 7 dias, 7 vezes 62, 434 dias proféticos, ou equivalentes a 434 anos. Então, levaria 49 anos para a restauração de Jerusalém, mais 434 anos até o ungido. E nós vamos ver que essa unção se refere ao batismo de Jesus, porque foi quando ele foi ungido, a Bíblia nos diz isso. E depois levaria mais 1 semana, ou seja, mais 1 semana com 7 dias, vezes 1, porque é 1 semana, daria mais 7 dias proféticos ou mais 7 anos. Até o tempo, esse seria o tempo de tolerância que Deus teria ainda com o povo judeu. Resumindo o que nós vimos até agora, Deus está dizendo aqui o seguinte, dentro do período de 2.300 anos, ele nos deu um período menor de 70 semanas.
São 70 semanas que ele subdividiu em 3 partes. Em 7 semanas, 62 semanas, mais 1 semana. E ele diz, eu dou 70 semanas de tolerância para o teu povo, para o povo judeu. Nas primeiras 7 semanas, nós vamos ter a restauração de Jerusalém. E a história confirma que levou 49 anos a restauração de Jerusalém. Depois levaria, além desses 49 anos, levaria mais 434 anos até o batismo de Jesus. Depois ele faria uma firme aliança com muitos por 1 semana, ou seja, mais 7 anos. Só que nós vamos ver na sequência que essa última semana Deus subdivide também. Se você não está entendendo, entre no nosso chat e coloque lá a sua dúvida. Veja, a última semana também é dividida. Daniel 9:27 diz assim, que ele faria firme aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana, ou seja, nos últimos 7 anos, daqueles 490 anos, que correspondem às 70 semanas, porque são 70 semanas, cada semana com 7 dias, daria 490 dias. Como em profecia, um dia equivale a 1 ano, então, na realidade, Deus está falando de um período menor de 490 anos, dentro daquele grande período de 2.300 anos. E a última semana ele subdivide. Uma semana, né, seriam 7 anos, ele subdivide em 2. Então, 3 anos e meio, ele diz o seguinte, ó, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que é que isso significa? Nós vamos ver. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vamos em frente. Veja, se os 2.300 anos começam em 457 a.C., 7 semanas, ou 49 anos, nos levam ao ano 408 a.C. Como é que a gente chega a esse resultado? Você diminui 49 anos do ano 457 a.C. Você chega ao ano 408 a.C. Depois você vai diminuir mais 434 anos. Se você tira 434 de 408 a.C., você passa para o período depois de Cristo. Aí você chega ao ano 27 depois de Cristo. Mais 1 semana, correspondente a 7 anos, 27, o ano 27 depois de Cristo, mais 7 anos te leva ao ano 34 depois de Cristo. E aqui, veja, com 69 semanas, nós chegamos ao ano 27 depois de Cristo. Se nós somarmos ao ano 27 depois de Cristo, mais 3 anos e meio, que é a subdivisão da última semana, nós chegamos ao ano 31. Ano 31, com mais 3 anos e meio, nós chegamos ao ano 34. Que é o tempo de tolerância que Deus deu para a nação judaica. Ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Veja, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém haverá 7 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 7 semanas de 457 em 408 a.C., os muros e as ruas de Jerusalém foram reedificados. Jerusalém foi reconstruída. De 408, nós temos mais 435. E ele diz, sabe e entende, 434 anos, desculpe, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ungido o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. A Bíblia nos diz que Jesus foi ungido no seu batismo
quando o Espírito Santo desceu sobre ele e o ungiu para começar o ministério público, né? E isso então levaria 7 semanas mais 62 semanas, um período de 483 anos, somando 49 anos da reconstrução, mais 434 anos, que levaria ainda até a unção de Jesus. E a Bíblia nos comprova que Jesus realmente foi ungido no ano 27, porque lá diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, o apóstolo João Batista, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Foi nesse ano aqui, no 15º ano do reinado de Tibério César, que João Batista começou a batizar, e foi o ano que Jesus foi batizado. Isso corresponde ao ano 27 depois de Cristo. Agora, no verso 26, essa profecia vai nos dar a data da morte de Jesus. Depois das 62 semanas, e mais as 7 semanas, aqui nós já temos 69 semanas, então depois das 7 semanas e das 62 semanas, fazendo um total aí de 69 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Quando que Jesus foi morto? Jesus foi crucificado na Páscoa do ano 31. Lembra? Nós chegamos ao ano 27 do batismo de Jesus. Esse ano 27 corresponde ao período de 7 semanas mais 62 semanas, daquelas 69 semanas das 70, que começam o período de 2.300 anos. E agora nós estamos na última semana, quando a profecia nos diz que na metade da semana seria morto um ungido. Se nós, com 69 semanas, chegamos ao batismo de Jesus no ano 27, agora com a metade da semana, mais 3 anos e meio, nós chegamos ao ano 31, quando realmente Jesus foi morto. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E nós vimos que a Bíblia nos diz, lá, né, se você for pegar a sua Bíblia agora e ler os textos de verso 25, 26, ali a Bíblia nos diz que Jesus seria morto e faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a lei cerimonial foi cravada na cruz. A lei cerimonial, que também é conhecida como lei de Moisés, deixou de ter sentido, porque não tinha mais sentido continuar matando o cordeirinho, sendo que o Cordeiro de Deus tinha vindo e feito o sacrifício de uma vez por todas. Aí, no ano 457 a.C., começa a contagem dos 2.300 anos, mais 490 anos das 70 semanas, nos leva ao ano 34. O que foi que determinou a rejeição do povo judeu como nação? Deus diz, 70 semanas ou 490 anos estão determinadas sobre o teu povo, né? Veja o que diz Atos, versos 58 a 60. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão,
que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Veja, aqui, o ano 34, Jesus já estava no céu. Jesus já tinha cumprido o seu papel aqui, já tinha nascido aqui nessa terra, morreu por nós na cruz do Calvário, já havia ressuscitado, já tinha subido aos céus. E os apóstolos continuaram a obra que Jesus começou, da pregação do Evangelho. Só que o Evangelho, os pregadores do Evangelho estavam sendo ferrenhamente perseguidos pelo Império Romano. E aqui a Bíblia relata a perseguição a um fiel de Deus, o apóstolo Estevão, que foi chamado para depor sobre as pregações que fazia, e durante essa prisão dele, ele viu os céus abertos e ele começou a descrever o que ele estava vendo. Aí os fariseus, os judeus, foram tomados de um ódio tremendo contra ele, o arrastaram para fora e o apedrejaram até a morte. Isso foi a gota d'água para Deus. Quando eles apedrejaram a Estevão, é como se eles estivessem apedrejando, rejeitando, crucificando outra vez o próprio Cristo. E Deus então disse: agora basta. Veja que coisa interessante. Quem é que estava segurando a capa de Estevão ali naquele momento? Era Saulo, ainda um perseguidor de cristãos. Dali a uns anos, ele seria usado por Deus, um instrumento extraordinário de Deus, na pregação do Evangelho aos gentios. Porque Saulo aqui, depois Deus mudou o seu nome para Paulo, era um poliglota. Ele falava várias línguas e foi um homem extraordinariamente usado por Deus na pregação do Evangelho. Só que aqui, quem comandou a execução de Estevão foi Saulo. Imagine, eu quero estar presente pelo poder de Deus, e eu espero que você esteja também, que você queira isso também, presenciar o encontro desses dois homens lá no céu. Imagine, Saulo comandou a execução de Estevão. E Saulo, depois Paulo, vai estar entre os salvos também, assim como Estevão. Né? A última visão que Estevão teve desse mundo foi de Paulo comandando a sua execução. E vai encontrar com ele lá no céu. Nós teremos surpresas lá no céu. Muitas, muitas. Então, veja, e também Saulo consentiu na morte dele, está em Atos 8:4. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Os dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Né? Aqui, Deus abre a pregação do Evangelho para todos os povos, para todas as nações. São as 70 semanas que estavam determinadas sobre o povo judeu, de tolerância de Deus com a nação judaica. A partir dali, o Evangelho seria pregado a todo mundo, a toda criatura. É isso que a parte inicial da profecia das 2.300 tardes e manhãs nos ensina. Só que essa profecia diz o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, dentro do período maior de 2.300 anos, correspondente a essas 2.300 tardes e manhãs, tem o período menor das 70 semanas, ou 490 anos. Contados a partir de 457 a.C., nós chegamos ao ano 34 depois de Cristo. Se, veja, 2.300 anos menos 490 anos, sobra um período ainda de 1.810 anos. 1.810 anos somados ao período de 34 depois de Cristo, ao ano de 34 depois de Cristo, isso nos leva ao ano de 1.890
1844, agora no século XIX. E essa profecia nos diz que nessa data o santuário seria purificado. Deus mostrou essa profecia também, bem rapidamente eu quero falar sobre isso, porque isso é matéria de estudo do seminário de profecia, que vai começar dia 24 de junho. Deus mostrou essa profecia também para Guilherme Miller. Ele deu esse entendimento para Daniel, e ele disse para Daniel, Daniel, isso é para o tempo do fim. Não te preocupa com isso agora, isso é para o tempo do fim. Quando chegou o tempo do fim, Deus levantou Guilherme Miller, e através de Guilherme Miller, essa profecia foi pregada a milhares de pessoas. E eles entenderam a profecia errada e chegaram à conclusão de que em 1844, no final do período profético de 2.300 dias, Jesus voltaria a essa terra, porque a profecia diz que o santuário seria purificado. Eles entenderam que a purificação de santuário seria a volta de Jesus a essa terra. E pregaram que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Veja, não foi a Igreja Adventista que marcou data para a volta de Jesus, porque nessa época, nessa data, a Igreja Adventista ainda não existia. Oficialmente não existia. Mas o fato é que isso fez com que as pessoas, com o grande desapontamento de 1844, quando milhares de pessoas esperaram a volta de Jesus, e ele não veio, obviamente, porque a Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe, isso fez com que as pessoas se voltassem mais ainda para a Bíblia e começassem a estudar e a examinar mais profundamente, porque o tempo do fim tinha chegado. Agora, o que é verdadeiramente a purificação do santuário? Não podia ser mais a purificação do santuário terrestre, porque esse santuário ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, o santuário de Jerusalém. Então, só podia se referir à purificação do santuário celestial. Não podemos esquecer que era a purificação do santuário no ano de 1844. O que é que representava a purificação do santuário? Veja, Levítico 16, 29 a 30, falando do ritual do santuário terrestre, diz aqui: e isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia, ou seja, no 10º dia do 7º mês, equivalente aproximadamente ao nosso mês de outubro, naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. O que é que acontecia nessa data? Nessa data, a cada ano, era o dia de juízo para Israel, para o povo judeu, que vinha pelo deserto. Então, a cada ano, aproximadamente no dia 10 de outubro, Israel enfrentava o juízo de Deus. E era um dia tremendo para Israel. Nós vamos estudar isso mais detalhadamente. E nessa mesma data, em 22 de outubro de 1844, começou lá no céu o juízo investigativo. E isso foi amplamente falado por Daniel, é falado por João, no livro do Apocalipse. Em várias partes da Bíblia, nós encontramos citações sobre o juízo de Deus. Como é que nós sabemos que foi nessa data? Por quê? Veja só. A profecia nos leva ao ano de 1844. Mais especificamente, a data de 22 de outubro de 1844. Dia da expiação era dia de purificação de santuário. Dia de purificação de santuário era dia de juízo. Então, desde essa data,
nós já estamos sendo julgados. A Bíblia diz assim, em Daniel 7, 9 a 10, continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Quem é o ancião de dias? Deus Pai, né? Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Nós vamos estudar mais detalhadamente sobre esse juízo na próxima sexta-feira. Você não pode perder, porque talvez nesse exato momento o seu nome ou o meu nome estejam sendo avaliados lá no céu por Jesus, lá dentro agora do santuário celestial. E a Bíblia nos mostra o seguinte ainda, para nós encerrarmos o estudo dessa noite. A Bíblia diz, resumindo tudo que a Bíblia nos fala sobre essa profecia, sobre a questão do juízo, nós vemos o seguinte, aqui nós temos uma réplica, né, uma ilustração, melhor dizendo, do santuário terrestre, que era uma réplica do santuário celestial. Lá em Êxodo 25, verso 8, Deus chamou Moisés e diz assim, Moisés, você vai me fazer um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E Deus mostrou para Moisés o santuário celestial e disse, você vai fazer uma réplica, uma cópia do que eu vou te mostrar. Como era o santuário terrestre, que era uma réplica do santuário celestial. Como é o santuário celestial? No santuário celestial, nós temos o lugar santo e, na sequência do lugar santo, existe o lugar santíssimo. Quando Jesus subiu aos céus, logo após a ressurreição, 40 dias após a ressurreição, ele foi para o lugar santo. Lá no lugar santo, ele ficou 18 séculos intercedendo por nós. No dia 22 de outubro de 1844, data dada pela profecia das 2.300 tardes e manhãs, Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. No lugar santíssimo era onde acontecia, ou o lugar santo dos santos, era onde acontecia a cerimônia da expiação, do dia da expiação, ou do dia do juízo no calendário hebraico. E ali, a partir dali, Jesus acumulou funções. Ele que por 18 séculos intercedeu por nós como nosso advogado, agora ele, além de advogado, ele é também o juiz. Ele está investigando lá no céu a vida de cada um de nós. E ele vai permanecer ali até que ele chegue à conclusão de que todos aqueles que são dele já se voltaram para ele e os que não são jamais se voltarão. Quando isso acontecer, ele vai dizer mais uma vez aquilo que ele disse lá na cruz: está consumado. Que o santo continue a se santificar e que o perdido agora continue a praticar imundície. Quer dizer, a partir dali, o salvo não se perde mais, mas também o perdido não se salva mais. Nós vamos ter um acontecimento que nós chamamos de fechamento da porta da graça. Termina o tempo de salvação. Começa aqui na terra o período do tempo de angústia, e no final desse período de tempo de angústia, angústia tal qual nunca houve sobre a face da terra, Jesus finalmente volta a essa terra para nos buscar. Veja, em 1844, em 22 de outubro de 1844, na sequência dos estudos você vai entender melhor isso, porque a gente vai analisar mais detalhadamente essas informações que a Bíblia nos traz. 2 acontecimentos ocorreram, um no céu e outro na terra. Na terra, porque estava se aproximando o tempo do fim, começa a pregação do Evangelho que já estava sendo feita desde o ano 34, a pregação a todo mundo. Através desse processo, Deus restaura
a verdade que aquele poder que Deus mostrou para Daniel, lá no ano 551, que havia lançado a verdade por terra, agora Deus restaura essa verdade, Deus resgata essas doutrinas, falando sobre confissão e a necessidade de afastamento de pecados e a cooperação com o Espírito Santo para que ele possa reproduzir na nossa vida um caráter semelhante ao de Jesus. Né? Isso acontecendo aqui na terra. Está em andamento esse processo. E lá no céu, nessa data, começou o juízo de Deus. Veja, quando isso acontecia lá no Israel terrestre, aqui em Israel como nação, essa nação que Deus vinha trazendo através do deserto, antes do dia do juízo, no dia 1º de outubro, era a festa das trombetas. Os atalaias de Israel ficavam em volta do acampamento, tocando trombeta, anunciando que dali a 10 dias o juízo começaria. Seria o dia do juízo final para Israel. E eram dias do dia 1º ao dia 9 de outubro, eram dias de reconsagração, de reconciliação com Deus, de reconciliação com o próximo, né? Para que quando chegasse o dia 10, Israel pudesse ser declarada perdoada por Deus. E nós estamos vivendo desde 22 de outubro de 1844, em tempo de juízo. E a maioria de nós não se dá conta disso. A maioria dos seres humanos não sabe disso. Nós estamos vivendo tempos solenes. Daqui a pouco, Jesus vai dizer, está feito. Que o santo continue a se santificar e o imundo a praticar imundície, ou seja, o perdido continue perdido para sempre. De que lado você vai ficar? Nós temos conversado bastante sobre o poder, o efeito que vai ter sobre a nossa vida espiritual, as escolhas que nós temos feito, as decisões que nós temos tomado e as prioridades que nós temos na nossa vida. Se você não entendeu muito bem o cálculo da profecia das 2.300 tardes e manhãs, isso é fácil de resolver, né? A gente pode voltar ao assunto, você pode me procurar aqui no endereço que já foi citado, a gente esclarece melhor. Agora, o que eu gostaria que você entendesse e tirasse como máxima do estudo de hoje é que Jesus lá no céu hoje está investigando a nossa vida. Ele está verificando, porque ele é, além de onisciente, ele é presciente, ele está verificando quem vai permanecer fiel a ele até o fim. O que é que Jesus está vendo sobre a minha vida? O que é que ele está percebendo sobre a sua vida? O que é que ele tem anotado no livro da vida lá no céu? E nos livros lá do céu, sobre a tua vida, sobre a minha vida. Agora nós ainda estamos vivendo em tempo de salvação. Não permita que nada nem ninguém te afaste do propósito maior, da prioridade absoluta de amar, seguir e servir esse Deus. Que esse seja o teu propósito, que esse seja o propósito maior da minha vida. E que Deus nos abençoe nesse sentido. Semana que vem, sexta-feira, 20 horas, nós vamos estudar detalhadamente sobre o juízo. O que é que Deus vai julgar? A quem ele vai julgar? O que ele está analisando? O que ele leva em conta? Você não pode perder. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, que privilégio esse, Senhor, que Tu nos concedestes nessa noite. Ao estudarmos a Tua palavra, ao vermos a Tua presciência, a exatidão
cronológica, Senhor, com que as profecias se cumprem. Se cumpriram durante 490 anos diante dos olhos da humanidade, nos dando a certeza, Senhor, de que aquilo que tu profetizastes que iria acontecer no final desse período, em 1844, lá no céu, nós temos certeza que já começou o juízo. Lá no céu está acontecendo um inquérito sobre a nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Pai Santo. Reforça a guarda em torno de nós. Coloca legiões de anjos teus, Senhor, à nossa volta. E o teu Santo Espírito em nós. E nesse momento, Senhor, nós queremos te dizer que não importa os meios que tu tenhas que usar, mas nós queremos estar entre os salvos. Não poupa recursos, Senhor. Não permita, Pai Santo, que nada nem ninguém nos afaste de ti. Que nada seja maior na nossa vida do que o teu amor, o teu poder e as tuas promessas, Senhor. Nos abençoa nessa noite, Pai Santo. Continua com esse teu querido que nos assiste através da internet. Continua com cada um desses teus queridos aqui nesse estúdio, Senhor. Nos abençoa, nos protege, nos livra do mal, nos transforma e nos salva, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Até semana que vem. Nós aguardamos você, Jesus e eu. Até lá. Boa noite.